Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus esteja contigo nesse domingo, domingo muito especial. Celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Jesus, que sobe aos céus, retorna para junto do Pai com a promessa para todos os seus discípulos e para nós: eu enviarei o Espírito Santo, eu enviarei o Paráclito. E adentrando o reino dos céus, Jesus também leva a nossa humanidade para junto de Deus. E ele se torna o nosso mediador, o nosso intercessor. Por isso celebraremos hoje com muita alegria essa liturgia, com um olhar também para o céu, compreendendo que lá nós temos aquele que tanto nos ama e que doou a vida por todos nós. A liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vai nos recordar esse convite, esse pedido que Jesus faz aos seus. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Jesus que pede para que os discípulos, os apóstolos, permaneçam reunidos em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Jerusalém é o sinal da comunidade, da assembleia, da unidade. E é lá que o Espírito Santo se revelará para que a igreja, para que a missão possa se expandir por todo o mundo. E assim os discípulos fizeram e estavam contemplando ali essa realidade, o céu, e Jesus diz para eles, que eles devem permanecer sempre unidos, mas eles escutam também aqui dois homens vestidos de brancos que dizem: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Assim, o Espírito Santo de Deus já vai encontrando esse caminho preparado para vir sobre o coração dos discípulos. O salmo de hoje, Salmo 46, por entre aclamações Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Toda a humanidade, todos os povos, todos nós somos convidados a louvarmos, a clamar ao Senhor que subiu aos céus. Segunda leitura desse domingo, carta de São Paulo aos Efésios, que vai nos recordar que o Espírito Santo, ele traz para nós os seus dons, sobretudo o dom da sabedoria. E olha que bonito, que ele abra o vosso coração, a sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança dos santos e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos corações para que a gente compreenda a nossa missão, para que a gente compreenda o chamado que o Senhor nos faz a cada dia, para que a gente tenha a verdadeira esperança em nós. Vamos escutar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram, em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Lucas hoje descreve para nós esse exato momento da ascensão do Senhor, quando ele é elevado aos céus. E esse pedido que nós já escutamos na primeira leitura, que se repete, que agora Lucas coloca na boca do próprio Jesus.
Vós sereis testemunhas de tudo isso, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. A importância de estar revestido do poder do Espírito Santo para continuar a missão. Os discípulos, eles não podiam ser testemunhas de tudo aquilo se eles não estivessem realmente revestidos por essa força do alto. Nós não podemos testemunhar Cristo Jesus, nós não podemos anunciar a sua palavra se nós não estamos envolvidos pela força do Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz, olha, fica lá, vocês precisam do Espírito. Só depois que o Espírito Santo vier, vocês podem realmente anunciar o meu nome, anunciar o meu reino e o meu projeto. Meus irmãos e minhas irmãs, é tão importante a súplica ao Espírito Santo de Deus para tudo que realizarmos. A nossa missão como batizados, o nosso ser no mundo, o nosso agir, depende muito da nossa entrega e da abertura do nosso coração para acolhermos o Espírito. Por isso, todos os dias devemos dizer sempre, vem Espírito Santo, e nos colocarmos em oração na disponibilidade para que o Espírito possa agir em nosso coração. E assim, também olharmos para o céu e suplicarmos sempre aquilo que nós necessitamos para viver a nossa missão familiar, a nossa missão comunitária, a nossa missão no mundo, porque nós temos esse eterno intercessor. Cristo Jesus, que subiu aos céus, ele intercede por nós junto ao Pai. E o Pai escuta o Filho. Que possamos a cada dia caminhar nessa certeza de que temos esse grande intercessor no céu, mas também na certeza do quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus para continuarmos a nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de bondade, te abençoe, livre de todos os males, todos os perigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana.